Vamos lá, galera, mais uma vez estamos aqui, um outro Tribuscast, meu parceiro, voltamos, né, na verdade, né? Porque o último as mulheres fizeram um golpe de estado aqui. Elas disse que vão tomar o programa. Meu Deus do céu. E eu acho que é melhor com elas, mas... Também, fica pelo menos mais formoso, mais inteligente, né? Mais bonito, inclusive, né? Mas enfim, voltamos aqui, Tribuscast, com mais um convidado Gabriel Nakayama, nosso brother aí. Um tempo atrás era de outra terra, né? Mas agora já é da nossa terra. Terra boa, Maranhão, terra boa. Então seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado pelo nosso convite, pastor Bruno, pastor Alisson. Alegria receber você aqui. Não, acredito que vai ser bom demais conversar com vocês aqui, trocar uma ideia, né? Perfeito. Para começar, a gente já quer lhe dar o microfone todinho aí. Se apresente aí, fala de onde você veio, quem é você. Eu tenho um probleminha com o microfone, assim. Quando eu pego, eu não quero mais largar, né? Ah, muito bem. Aí... Eu tenho 1 hora, fica à vontade. Às vezes eu vou pro culto e a Bianca fala assim, não, hoje eu não vou fazer nada no culto. E aí quando eu chego no culto... Ela fala assim, duvido. No culto eu pego o microfone e acabou. Mas, antes de mais nada, eu sou o Gabriel Nakayama e tenho 25 anos, sou casado com Bianca Cristina, tenho 2 filhos. Um se chama Thiago Nakayama e outro João Nakayama. Porque o nome é bonito, né? Nakayama, e a gente quer colocar pra deixar um legado, pelo menos no nome, né? Aí já vem aquela primeira pergunta, de onde é que vem esse nome, homem? De onde é que vem esse nome? Seria a minha primeira pergunta, mas eu posso explicar bem breve aqui. É um nome japonês, né? Devido ao Karatê, pratiquei muito tempo Karatê, hoje estou com esse corpo bonito, mas é por questão Show de bola, é isso mesmo. Relaxei no meio da caminhada, mas é um nome japonês que tem um significado de rocha, né? Então, é profético. Legal. Né? É de Deus. Bacana, show de bola. Mas que bom, Gabriel. Então, você já falou aí que é casado, tem 2 filhos, muito bom. E hoje, o que você faz da vida hoje? Qual é a sua ocupação em Imperatriz, vamos assim dizer? Cara, hoje, na verdade, eu sempre digo que a gente está vendo a realização de um sonho, né? Então, hoje estar aqui em Imperatriz não é só por questão de uma direção do homem, mas por questão de uma direção de Deus, de uma palavra. Na verdade, talvez nem todo mundo saiba, mas hoje a gente está pastoreando integral na Nova Aliança Ágape, cuidando da Aliança Team, que na verdade era um sonho de muito tempo, né? A gente não sabia como ia acontecer, a gente não sabia que ia ser com a Aliança Team, mas hoje a nossa ocupação aqui é cuidando desse ministério, onde Deus tem feito muita coisa nesse tempo. Inclusive, esse mês faz 1 ano que a gente chegou em Imperatriz. Glória a Deus. E aí a gente tem aí vários homens de Deus que nos conduziram até aqui. Pastor Nonato, pastor Marcos Paulo, pastor Joane, pastor Wagner, uma série de pastores que acreditaram naquilo que Deus, né, fez na nossa vida e ainda vai fazer. Então hoje a gente está integral, cuidando de adolescentes. É desafiador, mas quando a gente ama, nada é pesado, tudo é leve, né? Então tem sido muito bom. Verdade. Muito bom. Pastor Nakayama, onde foi que você nasceu? Você vem de onde? Né? Você começou a contar um pouco como é que veio parar a Imperatriz. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Eu digo que de onde eu vim, levando para a Bíblia, né? De um lugar muito insignificante, até mesmo para a população, mas eu sou natural de Marabá mesmo, nasci em Marabá, e a nossa história, a minha história é uma história, acredito que até legal, né? Acredito que Deus pode fazer o impossível. Né? Mas eu nasci em Marabá e aceitei Jesus com 15 para 16 anos de idade, eu acho que em 2012, junho de 2012. E, cara, minha paixão por Jesus foi aumentando, e aí eu ingressei na Nova Aliança, conheci Jesus. Eu me encontro com Deus, né? E lá eu entendi que eu não prestava, mas que ainda tinha jeito, né? Que Deus poderia transformar. Mas, assim, um processo, eu digo que lindo, porque Deus pega a vida de um homem, né, imperfeito e faz com que ele entenda que ele pode ser parecido com ele, né? Então, eu não tinha esperança de nada, mas quando eu encontrei Jesus, eu falei assim, cara, eu tenho um jeito para minha vida. Então, eu nasci em Marabá e sou formado também em educação física, apesar de não gostar muito da área. Talvez ninguém nem sabia disso, né? O certificado está na gaveta. Eu não gosto muito. Eu fiz por conta do Karatê, né? Fiz à distância. Mas, na verdade, tudo isso foi ponte para que hoje eu estivesse aqui, né? Então, cara, sempre fui apaixonado, desde quando eu conheci Jesus, né? Por Ele, pelo ministério, pela obra, pelas coisas que Deus foi proporcionando na nossa vida. Então, volta a repetir realização de um sonho, né? E eu vim dessa terra tão distante. 230 km aqui de Imperatriz, né? Bem pertinho um do outro. Mas Marabá, terra boa,
terra do açaí, terra do peixe. Cidade maravilhosa, né? Muito bom, Marabá. Falou, Muito rapaz, bom. que entende muito de peixe. Eita, não fala de assunto de peixe, o negócio vai. É, legal. E na Caiama, e na tua infância, como é que era você? Era aquele rapaz espoletado, como o pessoal fala? Era mais quieto, mais tímido? Como é que era o Nakayama? O pessoal da Aliança Team vai até gostar de saber disso, né? É. Cara, eu era, assim, na verdade, minha família sempre me deu uma boa base por conta do karatê, né? Meu pai até tem a arte marcial como uma religião, né? Então é muito fundamento, é muito princípio. Foi criado na disciplina. Na disciplina, né? Então, assim, eu era um pouco espoletado, muito tímido, né? Mas muito espoletado, até por conta da arte, né? Então eu tinha que ganhar, porque se eu não ganhasse não tava bom. Então, a minha infância eu sempre me contive por conta dos meus pais. Não briga na escola, menino te comporta, mas não só dentro do karatê, dentro do futebol, porque eu fiz muito esporte na minha adolescência. Então, eu era espoletado, brigava demais, dava problema em campo, do nada já tava saindo uns tapas ali no meio da bola. Então, eu tinha esse probleminha, mas graças a Deus hoje eu estou convertido, né? Que bom. Aleluia. E já entrando aqui num assunto polêmico, porque tem muita gente que fala assim, não vou botar meu filho em um esporte de luta porque vai deixar o menino agressivo. A gente falando aí que, enfim, realmente influencia isso? O que tu pode falar para quem vai assistir, que às vezes é pai, mãe, a criança tá ali tem pedindo? vontade, né? E nunca colocou. Na verdade, eu trabalhei em escola há muito tempo, né? Eu digo que o karatê é pedagógico. Acredito que a disciplina ela faz com que o aluno, a criança, ela crie uma paixão pelo esporte, né? E ela seja, de alguma forma, reeducada ali para que ela consiga se comportar. Peguei vários alunos que estavam dando problema na sala de aula, a professora não dava mais jeito e entrava para o karatê, e dentro da regra e da disciplina a gente conseguia reeducar essa criança, né? Óbvio, com a ajuda dos pais, da família. Então o karatê não é nada disso, isso era um temperamento meu. Mas graças ao esporte talvez eu não fui pior. Sim. Então eu acredito que o esporte me ajudou muito, né? A respeito de tudo, da vida, né? Porque aquilo que o mundo dita que é certo, a arte marcial, por outro lado, nos alinha a fazer aquilo que é correto. Por exemplo, a gente não podia beber, não podia brigar na rua, se brigasse era disciplinado. Só participava de evento, quem tinha nota boa na escola. Então, muito pelo contrário, a arte marcial ela vai contribuir e ajudar para que a gente tenha aí bons cidadãos no futuro, né? Legal, então já Glória a desmistifica Deus. muita coisa. É verdade. Como é que você conheceu Jesus? Você deu uma palhinha aí e como é que você veio parar a Imperatriz, né? A gente sabe que você liderava lá em Marabá. Conta um pouco da história pra gente. Cara, como eu disse anteriormente, eu conheci Jesus no encontro com Deus, né? E a minha paixão... 12 anos. Eu tinha 15 anos de idade, 15 para 16 anos de idade. A minha vida foi um pouco conturbada no início, porque a minha namorada, na época que hoje é minha esposa, a gente, na época, andou um pouco errado, né? Fez algumas coisas antes do tempo. Então, quando eu aceitei Jesus, ela já estava grávida, eu só tinha 16 anos de idade. Então, foi um desafio, porque eu conheci a Deus e eu falei assim, cara, eu preciso ser homem agora para cuidar do meu filho, né? E ser responsável. Amava, continuo amando. Então, a partir daí, de uma responsabilidade. Eu sempre digo que a gente precisa tomar um passo de fé e ser homem para certo tipo de coisa. Como vencer o pecado? Como vencer isso? Decida. Então, foi decisão, né? E eu conheci Jesus e o tempo foi se passando, aquilo começou a queimar no meu coração a respeito de liderança. Logo de imediato, eu já comecei a liderar. Demorei um pouco para casar, detalhe, porque eu era muito novo, então tinha aquela pressão da escola, né, dos amigos de um lado, de um outro, outra galera. Você vai casar, você é doido, você vai perder a tua juventude, você vai casar por conta de igreja, né? E eu falei assim, não é por conta de igreja, é por conta de uma decisão, de uma responsabilidade, porque também eu amo a minha esposa. Então, foi assim. E aí, eu demorei um pouco a casar, não querendo e não querendo, mas quando eu casei, as coisas começaram a fluir de forma sobrenatural. Então, daí então a gente começou a cuidar de célula, daqui a pouco, naturalmente, a gente estava cuidando da Aliança Jovem no nosso bairro, que no caso é o bairro São Félix, lá em Marabá, onde a gente morava. E, cara, tudo aconteceu muito natural, tudo aconteceu, assim, de uma forma que às vezes a gente nem consegue explicar, mas até chegar à Imperatriz existe uma jornada, né? Eu sempre gosto de dizer que, e levando para a Bíblia, se a gente for ler em Gênesis 37, a gente vai ver que entre a promessa e o palácio existe o processo, né? Então, nada é do nada, nada acontece do nada. E hoje a gente está aqui em Imperatriz, foi um processo, né? Um processo de dor, de alegria, de aprendizado, né? Então, eu comecei a fazer um trabalho nas ruas de Marabá em 2016. Eu falei assim, cara, a gente não pode se limitar ao templo, então vamos para a rua, vamos evangelizar,
vamos tocar violão na praça, vamos fazer alguma coisa diferente. Então, foi criando proporção, Deus foi soprando o nome do ministério, o nosso nome na cidade. E, cara, eu falei assim, cara, parece que Marabá já deu. E eu sempre sonhei em estar aqui, em caminhar com o pastor Nonato, caminhar com a pastora Jesus, com o próprio pastor Joane, pastora Carol. Então, eu tinha essa vontade, eu tinha esse desejo. Mas eu falei assim, cara, eu não sou doido, porque se eu largar tudo aqui, como é que eu vou sobreviver à Imperatriz? Então, antes de acontecer essa transição, Deus já queimava no nosso coração, a gente já queria, tinha uma vontade nossa, mas também a gente tinha muitas palavras para estar aqui, né? E aconteceu assim, e aí houve uma situação, que essa situação proporcionou, né, hoje a nossa vinda para a Imperatriz. E eu posso contar um pouco da situação para vocês, quer que eu conte? Fica à vontade. Fica à vontade. E vou resumir aqui bem rápido. E um certo dia, a gente recebeu um convite de uma certa pessoa para vir para a Imperatriz, cuidar de uma base, missionário e tudo. E, cara, a gente foi orar, a gente não descartou a possibilidade de sair do ministério, Nova Aliança, mas a gente falou assim, cara, vamos orar, vamos ver se é de Deus. E nesse tempo, vamos orar, eu fui consultar os meus pastores, até chegar aos ouvidos do pastor Nonato. E a gente tinha uma conversa, um assunto e na conversa foi para um outro assunto nada a ver, que proporcionou a nossa vinda para cá. Né? Eu sei que 2 semanas depois, a gente recebeu o convite do pastor para vir para cá, para a Imperatriz, debaixo de oração dele, tanto dele como nossa, para assumir a Aliança Team, né? Então, a gente não acorda no palácio, não, tem um processo, né? E não dá para contar tudo porque é muito grande, mas... e a gente orou, a gente entendeu que era de Deus e Deus nos transicionou para cá de forma leve, saudável, né? E hoje a gente está muito feliz com esse tempo, né? Show de bola. Tem sido muito bom. Muito bom. E aí você falou de uma coisa que eu achei interessante, de um dos fatos que você falou, que hoje coincide com aquilo que você trabalha no ministério, né? Sim. Por exemplo, você falou, que casei novo porque tinha engravidado. Sim. E tudo mais, essa questão. E hoje, por exemplo, liderar adolescentes, que a gente sabe que a galera de hoje em dia é muito afoita, mais afoita ainda, né? Mais afoita ainda. É importante, né, ter essa bagagem de algumas coisas que muitas vezes tem muitos líderes que falam assim, o que eu errei eu quero esquecer. Sim. E não é assim, às vezes o que a gente errou serve pra gente ensinar os outros. É importante essa bagagem, né, hoje pra tu ajudar outros e tudo mais. Uhum. E essas circunstâncias elas nos ensinam. Eu acho que cabe a nós, né, ao que fazer da situação. Se ela vai nos ensinar ou se ela vai piorar a nossa vida, né? Porque muitas vezes a gente pega um testemunho e a gente pega como base para se gloriar. E não tem glória nenhuma no que eu fiz de errado. Uhum. Mas o que eu tiro? Eu tiro ensinamentos que vão me ajudar a crescer e a orientar a galera que eu cuido hoje. Por exemplo, eu não aconselho ninguém a casar com 16 anos de idade. Porque eu tive que amadurecer, eu tive que precocemente viver algumas coisas que não era o tempo de eu viver. Então eu não tive a oportunidade de fazer missão, sair da minha cidade para uma outra cidade, porque a missão não está limitada nem em sair da nossa cidade, muito pelo contrário, a missão é um lugar e uma pessoa, né? É Jesus. Mas eu não pude viver algumas coisas, por exemplo, eu tinha que sair para servir um encontro, eu tinha que estar contra a minha esposa, eu tenho que ir, mas não tem que ir, cara, eu queria viver aquilo. Então tem algumas coisas que depois que a gente casa, a gente talvez não consiga viver, né? Talvez sim, talvez não, mas muitas delas talvez não, porque eu acredito que existem algumas coisas que são individuais e algumas coisas que a gente vai viver no coletivo, como casado. Então, isso me ajudou, as experiências, eu aprendi com elas, né? Não para motivar o erro, mas para que a galera pare e pense, né? E pegue uma onda de cada vez, porque a gente quer tudo de uma vez, né? A gente quer casar, quer ter um emprego bom, da noite pro dia a gente quer ter a melhor casa, a gente quer viver tudo aquilo que todo mundo está vivendo. E nem tudo aquilo que todo mundo está vivendo é aquilo que Deus tem para nossa vida. É verdade. Então eu preciso parar e pensar. E tem um versículo que eu carrego comigo, que está lá em Efésios 5,17, né? Não sejais faltoso de juízo, mas buscar compreender qual é a vontade do Senhor. Então, uma palavra que eu carrego comigo é: Deus, qual é a tua vontade para minha vida, né? E uma hora ou outra eu paro e pergunto, porque muitas das vezes a gente acha que está dando certo e a gente acha que é certo, mas aquilo que é certo no tempo errado se torna algo errado, porque não é a vontade do Senhor. Então, pastor, eu aprendi muita coisa, né? Muita coisa, e uma delas é que eu preciso aprender a entender o tempo de Deus, né? E me posicionar a respeito daquilo que Deus tem para minha vida. Show de bola. Benção. Pastor Nakayama, você falou aí que você abriu um movimento de rua lá em Marabá e tal.
Conta um pouquinho como é que foi essa experiência, né? Se você também, acho que você já vai começar aqui também, já começou, como é que são os seus planos aí? Cara, pastor, é muito desafiador, né? Porque o problema não é começar algo, é dar continuidade naquilo que você começou. Tem muita gente fazendo várias coisas, né? Não só movimento, mas abre projetos, enfim, inventam vários nomes, mas eu acho que fazer a obra sendo Deus da obra é caminhar sem a direção do Espírito Santo. A Bíblia fala em Romanos 8,14 que todo filho é guiado pelo Espírito. Então, tem uma geração guiada pelo movimento, não guiada por Jesus. Então, abrir é muito fácil. Então, foi desafiador quando a gente abriu esse trabalho lá, né? Que na verdade, na época, o nome movimento estava muito, assim, sabe? Não tinha tanto Toda respaldo. Cidade tinha um movimento. Tinha um movimento. Então, foi bem na época que eu falei assim, Deus, eu não estou começando o movimento porque alguém está começando. Eu quero começar esse trabalho porque o Senhor me direcionou. E eu não quero parar. Inclusive, ainda hoje em Marabá tem, timidamente, mas acontece, né? E hoje a gente está escutando Deus para o que Deus quer para esse tempo. Então, foi desafiador dentro da nossa própria congregação, com os nossos pastores, né? Porque tem aquela preocupação do pastor, será se vai se perder? Será se vai deixar o cabelo crescer? Será se vai virar, sabe? E eu falei assim, não, pastor, calma. Não sou rebelde, então vamos caminhar alinhado. Mas a gente conseguiu tanto o reconhecimento da igreja local como o reconhecimento da cidade. Então isso trouxe base. Mas não foi do nada, né? E quando a gente veio para a Imperatriz, eu humanamente falando, eu falei assim, cara, eu parei. Porque eu tive que parar aqui 9 meses para poder escutar Deus. E eu não podia chegar fazendo algo aqui. Eu precisava respeitar aquilo que as pessoas já faziam aqui na cidade, outros homens de Deus que já fazem trabalho na rua. Eu precisava escutar Deus para quando seria o tempo. E um dia Deus falou para mim assim, olha, parar não é sinal de retroceder. Muitas vezes você precisa parar para que você não ande na minha frente, né? E nem atrás, mas para que você ande alinhado com a minha vontade. Então, eu descansei e a gente começou assim a fazer um trabalho aqui em Imperatriz. Inclusive, a gente realizou a escola de evangelismo e profética no meio do ano, que aconteceu agora em julho, que era um dos meus sonhos fazer a escola aqui, né? Um dos meus sonhos. Tanto é que eu fiquei muito feliz, chorei demais, talvez quase ninguém sabia o que estava acontecendo ali, mas não foi uma escola qualquer. E aí, para resumir, a gente conseguiu fazer algumas coisas aqui em Imperatriz ainda, a gente estamos fazendo, na verdade. A gente já foi para as ruas, inclusive, semana que vem tem evangelismo, mas, por enquanto, nada de culto, apenas evangelismo até Deus falar algo para nós, né? Então, eu acho que a gente precisa viver, na medida que Deus for falando, a gente vai fazendo. Então, é isso, a gente está aqui esperando Deus dar o direcionamento, mas a gente não parou, né? Estamos caminhando. Legal. E bacana a gente ver assim, porque, vou falar por mim, né? Tem muita galera nova igual a gente, né? Vamos incluir, né, não, Bruno? Galera nova. É só do Neymar pra cá, né? Do Neymar pra cá, pai. É outro nível. Enfim, tem muita galera nova quando começa a se envolver com a coisa da igreja, né? Com a parte do ministério. Tem muito disso mesmo, de querer fazer pra si, né? Sim. Querer, não que o objetivo seja si próprio, mas, não, vamos fazer algo nosso. E pelo que você fala aí, a gente vê muito que você sempre assim, olha, vamos respeitar aquilo que já acontece, aquilo que já tem. Como é importante essa questão de respeitar a autoridade, né? Por exemplo, você já citou aí pastor Joane, pastor Nonato, aí tu falou a questão do evangelismo, eu lembrei aqui do Jesus da Madrugada, né? Que é a pastora Maria de Jesus. O quão é importante isso, da pessoa entender que às vezes tem outra pessoa que já tem um direcionamento ali e que Deus às vezes quer a gente debaixo daquela cobertura, né? Eu acho que nós precisamos aprender princípios de honra, né? Porque a gente muitas vezes não sabe o que é honrar. Às vezes a gente acha que honrar é só dar um presente. Claro que é legal, né? Mas a gente precisa aprender princípios de honra, porque uma geração vai contar a outra. Então, a gente precisa respeitar quem veio antes de nós, entender, escutar a história da pessoa, parar para aprender, porque o que é só muito na nossa cabeça, na cabeça dos jovens, dos adolescentes, é que eu sei de tudo. Né? E como eu sempre digo, uma geração imediatista, que é algo, ela vai pro celular, ela consegue tudo ali. Ela quer uma palavra sobre escatologia, ela já chega lá e o fim dos tempos é isso. No YouTube fala que é isso. Então elas não cavam seus próprios poços, entende? Então eu acredito que respeitar é você dizer, Deus, eu estou preparado para receber talvez aquilo que aquela pessoa, né, gerou ali. Porque talvez ela não vai colher. Então eu acredito que isso é muito importante, né? Muito importante mesmo. E isso eu não levo só para princípio de chegar em uma cidade, mas até mesmo quando, exemplo, nós que passamos por várias lideranças, né? E a gente sai de um lugar e assume o lugar de uma outra pessoa. Então, eu aprendi uma coisa.
como o pastor Raimundo Nonato, meu filho, honre quem veio antes de você, para que você possa obter um crescimento saudável. Então, não há crescimento sem desonra, né? Eu acredito que a gente não consegue estabelecer nada em uma cidade, em um lugar, sem a gente respeitar e honrar quem veio antes de nós. Eu acho que isso é um princípio muito importante. E isso não vale só para liderança de igreja, Sim. né? De ministério, pastor. Vale para liderança de célula, no trabalho também. Tem muita gente que acaba associando isso só à parte de igreja, mas vale para o trabalho também, né? Com certeza. E é importante porque eu preciso... Eu não dependo, mas eu preciso dos meus amigos, eu preciso de vocês, eu vou precisar, eu vou contar. E muitas vezes quem vai me dar respaldo é o pastor Bruno. Ah, é o Nakayama. Cara, o Nakayama é esse cara assim, 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 né? Então, se eu tenho esse coração que não caminha em unidade, se eu desonro, se eu não tenho princípio nenhum bíblico, até mesmo ética, às vezes eu não vou ter esse reconhecimento. Então, eu acredito que essa caminhada, ela é espiritual sim, mas a gente precisa também ser humano em muitas coisas, né? Então, eu acho que é um equilíbrio das duas coisas, né? A gente ser humano e também ser um homem de Deus, né? Um homem espiritual, que sabe discernir as coisas espirituais. Porque se a gente for carnal, a Bíblia fala que a gente vai viver pela carne. Então, acredito que isso é muito importante para que a gente possa aí ser, vamos se usar essa palavra, promovido, né? Por Deus, né? Ter esse reconhecimento de Deus, né? E é importante, só ressaltando, a Bíblia fala lá em Lucas, eu acho que é 2:59, 52, não lembro agora, que Jesus ele crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens. Então, eu acredito que é um equilíbrio das duas coisas, né? Então, se eu não tenho a simpatia da cidade, se eu não tenho a simpatia das pessoas, eu não tenho o coração delas. Verdade. Entende? Esse é o primeiro programa depois da Conferência Tribos, né? E o tema foi sobre maturidade. Inclusive, você esteve lá, né, junto com o pastor Márcio, né? Vamos trazer o pastor Márcio aqui. Pastor Márcio, se nós prepara, queremos você. pastor, Nós estamos igual o Danilo Gentili lá do CQZ. Pastor Márcio, nós queremos você aqui, hein? E o tema foi sobre maturidade, né? Você, inclusive, fez um bate-papo lá, super interessante. O bate-papo já está disponível no YouTube? Em breve. Está sendo tudo Cara, editado. Que bate-papo fantástico. Eu acompanhei ao vivo, né? É diferenciado. Estamos esperando aí algumas pessoas fazerem aí algumas coisas. Quem será? Ele tá ali, né? Nossos staff ali dos bastidores estão de volta também, né? É verdade. Legal, os dois aqui, eu acho que nós pegamos umas férias, os 4 juntos. A gente nunca mais fez uma piadinha com eles, né? Mas vamos voltar ao programa aqui. O foco depois a gente vai tirar uma piadinha lá. O tema foi sobre maturidade, né? E quão Deus nos abençoou, né? Com tantas palavras, tantos momentos sobre maturidade. Sim. Qual o maior desafio? Na verdade, nem qual o maior desafio, né? Como levar essa juventude, né? Você e pastor Alice cuidam de adolescentes, a gente acaba cuidando de jovens também. Levar essa geração nossa a um nível maior de maturidade, né? Como é que a gente pode ajudá-los a crescer em maturidade? Sim. Na verdade, eu acredito que em partes, né? Acredito em partes, mas a gente relaciona muito maturidade à idade. Quando a gente fala de maturidade, a gente só lembra de um vovô com cabelo branco. Cara, o cara viveu muita coisa, né? Mas o que eu sempre digo, as adversidades, elas vão revelar a nossa maturidade ou a nossa imaturidade. Então, é como eu passo pela situação, entende? Então, exemplo, maduro é quem tem 30 anos, maduro é quem tem 40 anos, mas tem cara de 40 anos que tem a mentalidade de uma criança, entende? E tem adolescentes que têm a mentalidade de uma pessoa adulta. Então, a Bíblia fala isso lá em Gálatas 4, capítulo 1, a partir do verso 1, em diante, que enquanto o herdeiro é menor, de nada se difere de um escravo. Então, o filho só está preparado para receber a herança quando ele alcança a maturidade, ou seja, a idade para que ele consiga receber aquilo e usar de forma sábia, né? Então, maturidade não tem a ver com idade, tem a ver, sempre digo eu, que com o tempo com Jesus. Porque quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais semelhante eu me torno a Ele. Então, eu me torno parecido com Ele. Então, eu acredito que a gente precisa gastar tempo com Jesus e aprender a ser sábio nos momentos difíceis, né? E até a palavra que eu quero deixar daqui a pouco, né, que está lá em Romanos capítulo 5, né, que a adversidade ela gera um coração, né, um caráter, na verdade, aprovado. Então, eu preciso saber passar por isso, né? Às vezes, um adolescente liga, pastor, eu estou passando por isso, hoje não está legal. Eu falo, é normal, agora aprenda a passar por isso. Eu estou passando por aquilo. Não, é normal, mas aprenda a passar. Seja sábio, pensa, respira 3 vezes. Qual é a decisão? O que Jesus faria nessa situação? Então, às vezes a gente é muito emotivo, a gente às vezes age sem pensar e a gente não consegue atingir o nível de maturidade porque a gente não consegue olhar para os princípios que a gente tem como base para poder seguir.
Então, eu acredito que a maturidade ela é algo importante para esse tempo, para que a nossa geração talvez consiga receber aquilo que Deus tem. Talvez eles não recebem porque não para escutar, porque não para aprender, né? A gente acha que sabe de tudo, mas como Deus um dia me disse, que ninguém é sábio o suficiente a ponto de não ter nada a aprender com alguém. Então, a gente sempre tem algo a aprender com alguém. Eu acho que precisa parar e escutar. Muito bom, show de bola. Enquanto isso, eu queria só dar uma passada aqui nos nossos apoiadores, né? Se puderem dar o playzinho aí. Agradecer aí a galera que nos apoia tanto, né? Isso, ó, Tribuscast, né? Que é o nosso programa. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Nossa querida igreja. Então, Major Estética Automotiva, leve lá seu carro e seja abençoado. Moldar Móveis Planejados. Também, Fernando, e a Nova Luz. Então, você que quer comprar equipamentos elétricos, precisa lavar seu carro, precisa fazer uma cozinha, leve lá nos nossos apoiadores, eles estão aí para lhe abençoar, para lhe ajudar. Ou se você quiser apoiar esse programa, também é importante, né? Entre em contato conosco, é muito bem-vindo e vai estar abençoando. Arrasta né? para cima. Arrasta para cima. Arrasta para cima, mas a gente só queria deixar registrado aí nossos apoiadores, para a gente poder continuar aqui o bate-papo. A gente já falou de muita coisa, né? A gente falou aí, o último tópico que a gente falou foi de maturidade. Até lembrei aqui de fazer meio que uma piadinha. Quando o pastor Nakayama estava falando aí, né? Que maturidade não tem nada a ver com idade, né? Igual quando eu escutei a primeira vez Nakayama, eu pensava que era um japonês que vinha aqui, né? Aí chega parecendo um índio. Propaganda enganosa. Então, é a brincadeira à parte, mas nem sempre a palavra tem a ver com... Né? Sim. A gente acaba ligando as coisas muito facilmente. Né? Tem muitos falsos entendimentos, né? E era sobre isso mesmo que eu ia falar, né? Olha, mesmo espírito, Deus, que é a unidade aqui, né? Você citou aí, por exemplo, a maturidade, que é um falso entendimento. Hoje em dia a gente convive e a gente tem muitas falsas sensações do que é maturidade. Maturidade é você ter uma carreira profissional estabelecida. Sim. Já é maduro. Não. Às vezes você está maduro na carreira profissional, mas nas outras áreas da vida tá horrível. E hoje em dia a gente tem lidado muito com falsos entendimentos bíblicos. Sim. Também. E aí uma coisa que eu percebi aqui, o Bruno vai até concordar, que, por exemplo, aqui em alguns minutos de conversa você já citou vários textos aqui com referências da Bíblia. Sim. O quanto é importante para o jovem, para o adolescente, ou até mesmo para o adulto hoje, que é cristão, ele ser pautado, sim, biblicamente, para não ser levado pelos falsos entendimentos, né? Quanto que isso é importante na vida do cristão? E a própria Bíblia fala em Salmos que... Olha, lá vem mais uma referência, viu? Que a palavra nos defende do pecado. Então, tem muita gente querendo resolver o problema sem Deus, sendo que ele é o verbo, né? Então, a gente não consegue vencer sem Deus. Nós não conseguimos vencer sozinho. Então, eu acho que hoje ser respaldado biblicamente lhe dá base e fundamento, e eu acredito que essa é a igreja apostólica. A igreja que vive fundamento, que vive princípio, né? A igreja de Atos 2, 42, o verso 42 em diante, né? Então, se a gente ler, você vai ver a igreja crescendo, né, em fundamento, a igreja crescendo em princípio, em palavra, em comunhão, em intimidade, em simpatia. Então, eu acho que isso é muito importante. Esse dia eu estava brincando com meu filho no carro, e aí, até suspeita a gente falar de nós, né? E aí eu falei, bora brincar, bora ver quem sabe mais versículo bíblico, né? E aí eu comecei a falar, conta aí quantos eu já falei. Pai, você falou 30. Não, falou quanto? Eu falei, não, falei mais. Então a gente começou a brincar no carro. Eu tentando já gerar isso no meu filho, de que ler a palavra é importante. Estimular, né? Estimular, porque quando você lê a Bíblia, você consegue escapar, você consegue fugir das adversidades. Às vezes o cara tá triste, mas ele não sabe onde tá sobre isso na Bíblia. Ele não sabe que os homens de Deus também viveram isso. Quando fala de suicídio, então, quem pensa em se suicidar é o pior dos pecadores. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver Elias, a gente vai ver o próprio apóstolo Paulo, né? Então, a gente precisa ter esse conhecimento para que a gente consiga enxergar Deus nas situações. Um dia eu escutei de um homem de Deus que me pastoreou por um bom tempo. Ele falou assim, Deus está em todas as situações, até aquelas que tá dando tudo errado, Deus está lá. Porque se a gente tem respaldo bíblico, a gente consegue ter fundamento para poder se desviar do pecado e dos problemas que nos rodeiam, né, diariamente. Então é muito importante ter esse fundamento, né? E o legal é que isso vem com atitude simples, igual você está falando, eu vou brincar aqui com meu filho, sim, ver quem sabe mais textos de cor. Às vezes a gente quer ter inúmeros livros, ler, tudo começa com a simplicidade, sim, né? Vamos decorar um texto bíblico aqui, vamos... E você lembra da situação, né? Às vezes, exemplo, esses dias eu passei por uma situação que eu falei assim, cara, eu prego tanto sobre maturidade, falo tanto sobre isso, mas
aonde que eu vou ser imaturo ou maturo nessa situação, né? Eu vou ser maduro, então eu falei assim, cara, eu preciso me conter, eu preciso me acalmar, né? A palavra mansa vai acalmar a brada, eu preciso entender que Deus está na situação. Então eu respirei 2 vezes na situação e falei assim, eu vou ser maduro. Então, até voltando ao ponto de maturidade também é decisão, né? Você saber se conter em certas situações para que você não faça nenhuma burrice. Eu quero contar um negócio engraçado, que é os 5 segundos de tolice da nossa vida, né? A falta de maturidade. Eu estava lendo a Bíblia uma certa madrugada, mais ou menos 2 anos atrás, 1 ano e meio, e eu estava lendo com lápis de cor. E aí eu peguei o lápis de cor, eu marcando a Bíblia, e aí do nada deu uma coceirinha no ouvido. E aí eu peguei, eu sabia que eu não podia colocar, porque lápis de cor é frágil, né? Não era da Fábio Castelo, né? Eu não sei nem falar o nome. E aí eu peguei e coloquei no ouvido, o lapisinho não quebrou no meu ouvido. Eu tive que pôr otorrino, por quê? Porque é por conta de uma falta de maturidade minha na situação de, vou parar aqui, eu não vou pôr esse lápis dentro do meu ouvido, porque vai quebrar. Então, eu acredito que isso é muito importante, né? Você analisar a situação. Então, é isso, a gente precisa caminhar, né? Em cima desses princípios. A minha filha, a Clara, ela fez 4 anos, tem pouco tempo. E ela já sabe o primeiro versículo dela decorado. Olha aí, essa é uma festa. Ela já sabe. E isso eu comecei a pensar... Jesus chorou. Não, esse não. É grande. É grande. E é grande o versículo que ela sabe. E é quão importante a gente ensinar, né, os nossos filhos, prepará-los para o futuro, né? Você assumiu a Aliança Team no meio da pandemia. Sim. Né? Já é desafiador você cuidar de adolescentes. Imagina. E no meio da pandemia, né? Como é que foi? Conta pra gente aí. Foi a época que a gente mais trabalhou, pastor. Acredita? Não sendo imprudente, né? Mas dentro das medidas, né? Eu tava parando pra pensar com minha esposa e falei assim, amor, tem 1 ano aqui em Imperatriz. Tanta coisa que a gente fez, mesmo com a pandemia, Deus dando graça para que a gente trabalhasse, né, em tais situações. Mas eu acredito que a gente não pode parar. Eu acredito que a adversidade ela não pode nos parar, porque se ela nos para, aquilo talvez seja maior do que aquilo que a gente está servindo, que no caso é Deus. Claro que com muita prudência, sendo muito sensato, a gente conseguiu desenvolver muitas coisas. Talvez não coisas que envolvesse tantas pessoas, mas coisas que fundamentaram na galera, né, algo importante, né? Tanto é que eu gosto de trabalhar dentro da Aliança Team por ciclos, né? Uma época é águas agitadas, outra época é águas tranquilas. Nessa época agora que a gente está vendo é mais uma época de ensino. Inclusive agora eu comprei 8 livros sobre igreja profética para a gente crescer com a liderança. Então, porque a gente mede o crescimento de uma igreja pela quantidade de pessoas que ela tem, ou pela quantidade de likes que ela tem nas redes sociais, mas não é. A gente mede uma igreja pelo quanto ela se parece com Jesus. Então, se a gente pode até ter igrejas inchadas, né? E tem muita gente lá, mas talvez isso não significa que essa igreja cresceu para baixo, né? Como o cedro e outras plantas que a gente vê. Então eu acredito que o crescimento precisa ser para baixo, para que depois Deus possa, né, nos levantar. Então, pastor, a gente trabalhou na medida que Deus foi nos direcionando e a gente conseguiu desenvolver muita coisa, né? E estamos com mais um projeto agora para esse semestre ainda, e muita graça de Deus, muita graça, né? Quando a gente tem a graça de Deus, a gente não faz força para atrair as pessoas. Então, Deus foi dando graça. Não sei explicar, eu sei explicar como aconteceu, como Deus fez, mas eu sei de uma coisa, eu sei que Deus está, né, em tudo isso, né? E Deus colocou pessoas. Eu sempre digo que a gente, aqui em Imperatriz, a gente foi muito bem recebido. Deus colocou amigos perto de nós. Vocês dois e mais uma outra galera aí que tem, né? Que não são muitos, mas também não são poucos. A galera muito boa. A gente tem amigos hoje em Imperatriz. Que bom, legal. Aproveitando já falando de amizade, o quanto é importante a amizade para quem está na igreja, né? Muito. Tanto, por exemplo, para quem está na liderança, que às vezes a pessoa da liderança acaba convivendo só com os seus, mas tem outros amigos. Mas como é importante, por exemplo, para um adolescente que chega e ter uma galera que receba bem para ficar com os amigos, né? Porque o que retém de fato, a palavra de Deus, ela convence, transforma, sim, mas o que retém dentro da igreja são os vínculos, né? Como é que foi lidar aí, por exemplo? Você chegou, praticamente ninguém da sua rede de discípulos lhe conhecia. Sim. Como é que foi esse processo de conquistar a amizade, a confiança? Teve dificuldades, não teve? Como é que foi? Assim, para ser bem sincero, a gente não teve dificuldades. Primeiro porque quando há graça, há favor. Então Deus ele foi muito gracioso com nós, né? Eu digo que Deus nos entregou o coração dos adolescentes aqui da Ágape, né? Então,
a gente foi sendo muito humano com eles em muita coisa, porque a gente tem na cabeça que o pastor ele é intocável, que o gabinete é o santo dos santos, que algumas coisas as pessoas não têm acesso. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu cheguei em Imperatriz foi mandar a localização da nossa casa no grupo de todas as redes da Aliança Team, que no caso eram 5 redes e muita gente, e a gente foi mandando, manda. Vocês precisam conhecer o pastor de vocês. Né? Vocês precisam conhecer quem está com vocês. Então, eu sempre digo que falar da Aliança Team não é falar de um churrasco e não falar de uma resenha, mas tudo dentro de equilíbrio, tudo dentro de muita cautela, porque não é só a comida, né? Mas também o fundamento. Então, a gente tem reuniões, vamos dizer assim, de ensino, mas a gente também tem reuniões para conversar, jogar conversa fora e, cara, ter comunhão. Isso é importante, esse relacionamento, né? Eles precisam se sentir amados por nós e saber que a gente também é humano. E isso replica, né? Entende? Com Aquilo certeza. que vocês fazem com ele, eles vão fazer. Mesmo que eles nem imaginem que queiram fazer, indiretamente eles vão começar a replicar. Pastor, e outra? A gente fala, o cara chega para mim e fala assim, pastor, a minha célula não está crescendo. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi assim, você já levou seu discípulo na sua casa? Aí ele parou, não. Eu falei assim, meu filho, olha para a Bíblia. Aonde Jesus andava, aonde Jesus estava, em que ambiente ele estava. Porque às vezes o cara tem discípulo, tem uma célula, não cresce, por quê? Porque ainda falta alguns quesitos básicos, né, do evangelho. Então o cara nunca visitou a casa do líder, do pastor, nunca foi lá. Tá distante. Tá distante, entende? Então não estou dizendo que ele precisa morar lá. Mas, cara, uma vez ou outra, né, a gente precisa ter esse tipo de contato, entende? Então, quando as pessoas vão lá em casa, que eles me veem em casa, eles se assustam. Porque eu brinco, eu tô ali com eles, eu jogo um videogame, né? E, enfim, eu sou na Caiama, não que na igreja eu não sou, mas é porque o altar, ele nos dá a sensação de que a gente é intocável, entende? Então, não é. Eu acho que a igreja não está relacionada ao altar, está relacionada ao que nós somos no dia a dia do corpo de Cristo. Entende? Então, a gente é isso, a gente é humano, a gente tem falhas, a gente tem erros. Às vezes o menino tá no carro com a gente, eu e a Bianca aqui conversando, e aí foge de algumas coisas, eles começam a sorrir, do nada. Às vezes eu brigando ali com ela, brincando assim, olha esse menino pega esse menino, o carro vai passar, vai arrancar a cabeça dele, que ele bota a cabeça fora da janela. Então, a gente tem isso com a galera, entende? Então, eu acho que isso é muito natural, e como eu vim de uma igreja pequena, né, em relação à quantidade de pessoas, então a gente veio do interior, então você sabe que interior, você vai no mercado, todo mundo se vê. Você sabe que o vizinho comeu ovo no almoço, entendeu? Então, a gente era muito caloroso e a gente continua sendo. Eu acho que isso também contribui muito. Claro que o que a gente também carrega é de Deus, né? Porque eu acho que é o mais importante, né? A índole e o caráter que nós somos em Deus. Diz a lenda que lá na El Shaddai os mais resenhas são os pastores mesmo. Se juntar, hein? Pastor Nakayama, você é pescador de homens, isso eu já sei. Mas se você também é pescador profissional no mergulho. Eita, rapaz, ele tá Rapaz, eu já vi alguns vídeos aí, eu já vejo, eu nunca... Já chegou algum convite lá pra gente comer esse peixe assim? Rapaz, nunca. Carne vermelha até que já chegou, não vou mentir. Não, mas deu certo aí, porque a gente vai ter que oficializar aqui, né? Porque eu vejo assim, eu vejo cada peixe ali, diz que ele é bom na cozinha também, bom na pesca. Como é que é essa vida de pescador aí? E pastor, é um negócio assim... Pescador realmente mente muito. mente muito. Pescador, ele mente muito porque ele aumenta, né? Rapaz, eu matei um peixe. Era desse, tá? Aí eles vão medir os palmos dos peixes aqui, aí eles fazem assim, ó, aí muda um pouquinho pra cá e 2, né? E eu falo assim, vocês vigiam, vocês conversam. Mas eu gosto muito de um esporte que eu aprendi tem uns 3 anos, mais ou menos. Não era esporte ainda porque eu só pescava de noite, né? Então, passei a pescar de dia, passou a ter técnica, treinamento, porque não é fácil. Mas o convite tá aberto pra gente comer um peixinho lá em casa, né? Ainda bem que foi só pra comer, não foi pra mergulhar e pescar. Mas Deixa eu mergulhar mesmo só no Rio de Deus. Mas é bom. Inclusive, eu tô até convido com um problema aqui, por conta de mergulho, né? Mas é uma aventura, é um esporte, e eu sempre digo que quando eu tenho uma folga, eu vou, porque é importante ter lazer também dentro dessa caminhada, né? Com a família e você fazer também o que você... Aproveitando já esse viés aí, quanto que é importante para um cara que está no ministério ele ter também esse momento de lazer? Seja com a galera, seja de maneira individual. Familiar, férias... tudo isso. Isso é muito importante, porque senão aquilo vira o nosso Deus, sabe? A gente se foca tanto em algo, exemplo, eu foco na Aliança Team, no pastoreio, então aquilo vai ser o meu Deus, entende? Então eu preciso tirar tempo para fazer algumas coisas que eu preciso fazer como homem, como pessoa, como humano.
Então, eu acredito que isso traz um equilíbrio, né? Eu sempre digo, quando passa algum evento, a primeira coisa que eu falo, vou dar uma pescadinha, porque tirar o desestresse, né? Você sair daquela rotina. Então, eu acredito que nesse tempo eu aprendi a priorizar a família, a priorizar esse lazer pessoal e também ter o tempo com a Aliança Team, com a galera, com os meus amigos. Então, isso é muito importante, né? E se tratando disso também, a galera vê nós assim, mas eles acham que a gente não tem ninguém. Então, às vezes, quando eu paro para citar com pastores, que a gente conversa, ali para mim está sendo uma troca de experiência. Ao mesmo tempo, ele parou para me escutar, então eu tenho alguém que eu confio, um amigo, para que eu possa falar. Então, separar esses momentos faz você não viver só para aquilo, entende? Mas você viver para Deus fazendo todas as coisas, né? Então, tudo que eu faço é para a honra e glória de Deus, né? Mata um peixinho para a honra e glória de Deus, come depois, e é bom demais. Tem pescador que só mata para matar, né? Para pescar o peixe. Vou falar matar porque fica feio, né? Mas eu gosto dos dois. Eu gosto de capturar o peixe, eu gosto de comer o peixe. Show de bola. Coisa ruim é comer, viu? O intuito desse programa, né, do nosso Tribuscast, é ver os bastidores, né? A gente conheceu tantas histórias suas aqui, bem legais, que talvez a gente nunca iria ouvir de púlpito, né? É verdade. Sim. E é importante a gente... E na sua visão, né, nesse tempo de pandemia, né, qual a importância da gente entrar na internet, a gente estar presente nas redes sociais, influenciando de certa forma, de alguma forma? Eu tenho certeza que quem está nos assistindo ou nos ouvindo vai aprender muita coisa de Deus. Qual a importância que você tem na sua mente sobre isso? Pastor, eu acredito que quando a gente deixa de fazer, vem aqueles que não tem nada para entregar e entregam qualquer coisa. Então, eu acredito que a gente precisa fazer sim, né? É importante fazer. É a oportunidade de alguém ter acesso, talvez, à sua vida, à nossa vida, né? E pessoas que talvez não tenham essas referências. Então, se a gente não faz, vem outro que não tem nada de bom e faz. Então, é importante a gente aparecer, é importante fazer, porque a internet está lotada, cheia de porcarias, né? Desculpa a expressão. Eu até ouvi uma frase esses dias, né? Acho que foi até o Luiz Afonso falou, se você não está discipulando, tem alguém discipulando. Entendeu? E aí a internet, ela influencia de alguma forma. O pessoal fala, tô cansado de live, tá nada. Entendeu? Tô cansado disso, tá não. As pessoas estão ali. Então, eu acredito que precisam de conteúdos que talvez vai atrair, né, esse público, né? Porque ser comum é muito fácil, todo mundo vai lá e faz alguma coisa, mas quando Deus está no negócio, a gente para escutar, porque a gente entende que ali tem algo precioso. Então, é importante falar, é importante discipular essa geração através dessa ferramenta, né, das redes sociais. Eu digo discipular à distância, né, porque discipular está ligado à vida na vida, mas a gente precisa, de alguma forma, mentorear essa galera e saber que tem gente boa. Né? Tem gente que tem conteúdo bom, tem gente que não só expressa nas redes sociais, mas tem um caráter, uma conduta que, de fato, vai respaldar a sua fé, né? Aquilo que ele acredita. Então, é importante demais. Massa. Show de bola. Sei que você falou aí de várias coisas que já aconteceram e tal, mas falou que também tem muitos projetos, né? Quais projetos você pode compartilhar aí? Quais são os próximos passos aqui? O que você pode dar de spoiler pra gente? Só vai saber quem tá assistindo. Se não assistir, não sabe. Acho que vários projetos, assim... Porque, por exemplo, vamos resumir primeiro o que já teve tanto. Teve a escola... Sim. Na verdade, a gente, falando de igreja local, a gente teve a nossa primeira confraternização da Aliança Team, né, assim que eu cheguei, mas um projeto que envolve nós, né, que eu acredito que também marcou muito a galera, foi o Conexão. Sim. Nesse tempo de unidade, de caminhar, né, uns com os outros, entender que nada é meu, tudo é do Senhor. É verdade. Nada é nosso, tudo é dele. Acaba aquele negócio de curral, né? De curral. Conexão tinha, eu acredito que trouxe muita abertura, né, que foi um projeto que nós construímos juntos, eu, pastor Alisson, pastor Pedro, Ricardo, um monte de gente aí, né, então... os próximos projetos é nosso, para que a gente, ano que vem, consiga fazer com maior proporção, né, e entender que a Igreja do Senhor ela é um. O que nos une é o Evangelho, óbvio. Tem Conexão, óbvio, a conferência, né, os cultos Conexão. Eu também estou com um projeto que já aconteceu esse ano, mas eu quero expandir ele no ano que vem, que no caso é a escola. E o spoiler que a escola ano que vem, ela não vai ser só teórica, mas também vai ser prática. Show de bola. E para animar mais quem está assistindo, ano que vem a gente vai enviar não só para dentro de Imperatriz, mas para outros estados também. Para servir as igrejas, né? Dentro daquilo que a gente aprendeu na escola. Então a escola vai ser mais dias e vai ter prático também, né? Então vai ser 2 pacotes aí, mas que vai ser de muita qualidade, né? E um desafio também. Né? E a gente tem
alguns outros projetos que não dá para compartilhar com a galera agora, né? Mas deixa aí esse gostinho. Fica aí na expectativa. Qualquer coisa, manda ele seguir o @, aí na Caiama, olha. Para mais informações. Para mais informações. Mas a gente tá muito feliz, né? Mais feliz ainda porque a gente tá caminhando em unidade nesse tempo. Muito bom mesmo, né? Deus me deu muitos amigos, como eu disse, né? E é um tempo precioso, né? Da Igreja do Senhor tá crescendo e caminhando para o mesmo lugar. Acredito que isso é importante. Voltando aqui para a maturidade, lembrei aqui de algo. A gente lê a Bíblia e a gente vê tantos casos, né, e a gente olhando para si, né, olhando para como igreja, como irmãos, a gente vê o quanto que a gente precisa amadurecer, né? Você até falou aí um pouco, citou aí a história de José. Sim. José, ele foi maduro. Aos nossos olhos, a gente lê a história e vê que ele é um cara maduro, né? Sim. Porque ele suportou tudo. Mas, mesmo sendo maduro, o Senhor não poupou dos processos. Com certeza. Então, se ele não poupou dos processos, é porque ele precisa amadurecer mais. Sim. A gente olha a história do filho pródigo, a gente vê o filho imaturo que pegou a sua herança. E você até falou aí que a herança também tem a ver com maturidade. Você não está pronto para receber. Sim. Foi, estourou tudo, voltou. E a gente pensa que é só ele que é imaturo, quando olha, o irmão mais velho é tão imaturo quanto porque não soube recebê-lo, não soube entender tantas coisas. Como é que você enxerga essa geração de hoje? Porque tem várias gerações, sim, né? A gente pode denominar aqui, a gente até falou em outros podcasts. XYZ, a geração C, que é Covid, é todinho. Então, todo dia aparece uma geração nova. Né? O quanto a gente precisa amadurecer como igreja e nesse tempo de pandemia, né? Para onde que nós estamos caminhando nessa nomenclatura de maturidade. O quanto nós precisamos crescer como igreja, caminhar junto. Sim. Em unidade, né? Para onde que a igreja está indo? Como é que você tem enxergado para onde nós estamos indo nesse tempo? Pastor, eu já até falei sobre isso. Maturidade não tem muito a ver com quanto eu sei, mas com o que eu faço com aquilo que eu sei, né? Porque a gente sabe o que é certo e o que é errado, então a gente vai pro erro porque a gente quer, né? Então, eu acredito que o nosso humano muitas vezes atrapalha, né? Porque tudo está voltado a nós, né? O meu ministério, o que eu faço, o que eu desenvolvo. Então, é muito fácil a gente fazer algo para que a gente obtenha a glória. Mas é muito difícil você fazer algo para que você perca, né? E para que outros apareçam e outros cresçam, né? Então, ninguém quer ser o técnico, todo mundo quer estar jogando. Então, eu acredito que dentro do reino de Deus, as coisas são bem diferentes de como muitas pessoas pensam. Né? E às vezes a gente vê até alguém com um potencial enorme, mas que caminha ofuscado, que não tem uma visão aberta, e não tem a ótica de Cristo para enxergar de que o reino é uma comunidade, né? E a nossa geração fala muito, eu tenho um rei, eu tenho um Deus, o Deus é que me governa, mas não se submete à vontade de Deus. Então, que rei é esse, né? Que os seus súditos não obedecem ao rei. Então, eu acredito que a igreja, ela tem caminhado, sim, por uma linha fina, né? Porque muitos homens se levantando para discipular a nação, para expor os seus pensamentos a respeito de tal coisa, né? Mas a gente, hora ou outra, para escutar um desses homens, ou alguns desses que conseguem pensar dentro daquilo que a Bíblia nos ensina como princípio, né? Eu escutei uma vez do Douglas Gonçalves, ele fala assim, que para um homem de Deus, nada é secular, tudo é sagrado. Então, assim, a visão do cara é totalmente diferente, né? Não tem o que eu acho que é certo, mas é o que a Bíblia fala. E se a Bíblia não fala, eu caminho segundo aquilo que a Bíblia, né, não falou. Eu não posso afirmar aquilo que a Bíblia não falou. Então, o princípio do homem, os fundamentos que o homem tem lançado, tem atrapalhado o desenvolvimento do corpo de Cristo. Entende? E eu sempre olho para a igreja crescendo saudavelmente, eu não consigo deixar de olhar para Efésios 4, a partir do verso 11 em diante, né? Quando a Bíblia ela nos ensina sobre os 5 ministérios. Então, a gente precisa caminhar nessa mesma visão, ter esse mesmo entendimento. Óbvio que talvez com revelações diferentes, mas que vão convergir em um princípio que vai nos levar a crescer como igreja. E para finalizar, Jesus ele não veio buscar um adolescente. Ele não veio buscar um menino, ele veio buscar uma noiva. Então a noiva, ela precisa estar madura, ela precisa ser madura. Exemplo, quando eu me casei, eu ainda era menino, eu apanhei. Entende? Mas quando a gente vai discipular e ensinar hoje, você, se prepara, né, alinha com a família, vão trabalhar, vão juntar dinheiro, vamos crescer junto, vamos orar também, para que quando vocês se casarem, vocês estarem, né, ali estabilizados emocionalmente, financeiramente, enfim, né, com aquilo que a gente precisa hoje. Então, tem muita gente querendo casar com Jesus, mas ainda é um menino,
né? Ainda é um adolescente, entende? Então, Jesus vem buscar a igreja. A Bíblia fala lá em Efésios 5, 27, 23 também. Cristo é a cabeça da igreja e ele vem buscar a igreja gloriosa. Então, pastor, a gente precisa caminhar dentro desse princípio, né? Digo o princípio da palavra, não do que eu acho, não da revelação que eu tive, porque é muito legal. O cara pega hoje, ele tem uma revelação de tal trecho e ele pensou algo e, cara, ele não sabe a hermenêutica daquilo, ele não sabe o fundamento daquilo. Então, vou botar aqui no meu Instagram porque é legal. Aí explode, entendeu? Então, assim, não estou dizendo que é errado, mas algumas coisas não são saudáveis. Eu acho que o reino, ele não é composto da minha denominação, dos meus discípulos, mas de um todo, é um conjunto. Então, se eu não olho para a igreja como uma comunidade, talvez a minha visão não seja a visão, né, segundo a Bíblia. Então, a gente precisa caminhar, né, e desejar a volta de Jesus, caminhar no mesmo espírito e ser bem fundamentado para que a gente consiga aí explicar o que vai acontecer nos dias vindouros, né? Então, tá chegando a hora, né? E eu acho que é isso, a noiva tem que estar madura. Tem que estar madura, tem que estar pronta. Não vai levar uma criança, né? Pai, se você casa errado, você apanha, irmão. Se eu casar errado, apanha demais, né? Apanha muito, mas você não tem noção, muito mesmo. Eu só pensava em mim. Primeiro ponto. Eu ia, vou pra bola. Moço, eu não incluí minha esposa em nada. Dentro do ministério, um erro enorme que eu cometi. Eu tava correndo, minha esposa tava andando pra trás. Sozinho, né? Entende? Então, tá errado. Então, tem muita gente que diz que se prepara, e eu até preguei isso no último culto, porque Hebreus 9, 27, se eu não estou enganado agora, a Bíblia fala que Jesus veio a primeira vez para tirar o pecado de muitos, mas ele vem a segunda vez para buscar aqueles que o aguardam. Agora, quando eu aguardo alguém na minha casa, eu arrumo tudo, meu amigo. Tudo. Ainda dá aquela desculpa, não repara não que a casa não está tão arrumada assim não, né? Então, se a igreja ela aguarda Jesus, por que ela não se posiciona? Entende? Então, se eu espero a volta de Jesus, eu preciso me posicionar. Entende? Então, e outra, não fala demais. Outro versículo, Efésios 4, 13, né? A Bíblia fala que até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do pleno conhecimento de quem Jesus é, né? Então, às vezes a nossa concepção como igreja é o meu ministério. A nossa concepção como igreja é a minha célula. Mas se você for ler na Bíblia, tanto em Atos como em Efésios, você vai ver essa palavra várias vezes no plural. Ou seja, não é singular, não é só eu, mas é todos nós. Entende? Então eu acho que é todos nós, é a igreja do Senhor. A gente às vezes começa a caminhar sozinho, né? E é erro às vezes a gente acaba fazendo isso. No mundo, quando você vai ficando mais maduro ou mais velho, nem sempre é a mesma coisa, sim, a ideia é que você fique mais distante do seu pai e da sua mãe, porque você consegue fazer as suas coisas. Mas no reino de Deus é o contrário, né? Quanto mais velho você fica, mais próximo de Deus você tem que ficar. Mas, então, essa é uma característica de quem é maduro. E tem até a ver a idade, sim, quando a pessoa, como eu falei no início, ela usa aquilo, né, para algo bom. Exemplo, eu passei por tal situação, cara, eu consegui vencer. Eu estou envelhecendo, também estou amadurecendo, então as duas coisas vão dar equilibrada. Por que é bom parar isso que eu estava pastorando, Nato? São histórias respaldadas com testemunho de vida, de um homem de caráter, entendeu? Então, tem muita gente que tem aí 50 anos, mas, cara, já errou em muita coisa e continua errando em coisas que, na minha opinião, é inadmissível. Entende? Então, a gente precisa filtrar muito, peneirar muito e entender que a gente precisa ser alguém na presença de Deus, né? E ser alguém que vai transmitir, que vai fazer com que, de alguma forma, o brilho da luz do Evangelho possa tocar o coração de muitas pessoas. Então, é importante demais. Amém. Muito importante. Muito bom. Show de bola. A gente já está caminhando aqui para encerrar a nossa conversa. Mas antes a gente sempre tem o hábito, né, de pedir para o nosso convidado compartilhar uma palavra, aquilo que o Senhor tem queimado no seu coração nos últimos dias. E depois uma oração também, né? Então, compartilha com a gente aí aquilo que Deus tem falado tanto no seu coração nesses últimos dias. Pai, Deus tem falado muita coisa mesmo. Mas algo que mexeu muito comigo, né, é sobre uma geração que quer criar o seu próprio Deus, o Deus criado, né? Se a gente olhar para a Bíblia em Êxodo, a gente vai ver, né? Quando Moisés só para receber as tábuas da lei, os caras falaram assim, Moisés demorou, bora aqui, Abrão, né? Vamos aqui, pega aí, junta os ouro, tudinho aí, vamos queimar aqui, vamos fazer um bezerro de ouro. Então, uma geração que quer criar o seu próprio Deus. Eles querem criar o seu Deus e Deus tem que aceitar do jeito que ela é. Então, não, Deus tem que começar do jeito que eu sou. Então, o meu Deus precisa ter essa regalia, ele precisa me deixar fazer isso ou aquilo. Então, uma geração que tem criado o seu próprio Deus, né? E quando a gente cria o nosso próprio Deus, a gente adora um Deus falso, óbvio. A gente não vive aquilo que é verdadeiro. Então,
o perigo de uma geração artificial, né? O perigo de uma geração que quer viver algo que não é verdadeiro. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. E a palavra que eu quero deixar é essa, né? Que a gente possa, de fato, ser paciente e aguardar o nosso Senhor. Porque, às vezes, não é no meu tempo, né? E se Deus demora demais, eu falo assim, pô, Deus está demorando, eu acho que Deus não é real, né? Então, eu vou procurar o meu outro Deus. Qual é o meu Deus? Aonde eu vou encontrar o meu Deus, né? Qual é o meu Deus? Então, eu acredito que isso é muito importante para os nossos dias. Então, essa é a palavra que eu queria deixar, para que a gente tomasse cuidado e caminhasse segundo a vontade de Deus nesse tempo. Até porque a nossa geração também é uma geração que reclama muito, né? Chora Se demais. Deus está demorando, reclama. Se Deus está querendo apressar as coisas, reclama. Não, Deus, vai mais devagar. Se Deus está pedindo para levar a gente para um lugar, reclama. Se é para ficar, reclama. Reclama de tudo logo, né? De tudo, né? E foi o que o povo fez. O povo murmurou demais. Saiu do Egito, né? Cara, lá eu tinha tudo, mas aqui eu não tenho nada. Cadê esse cara que disse que ia libertar? E cadê a provisão? Então, é uma geração que, muitas vezes, pastor, talvez na maioria das vezes, não exerce sacerdócio. E a falta de sacerdócio gera dependência do homem. Então, quem não é sacerdote vai sempre depender de alguém. Então, nós estamos em uma geração que talvez, aí não vou chutar a porcentagem, mas uma boa parte dos cristãos, eles não exercem sacerdócio e depende sempre de alguém. Do líder, do pastor, do bispo, do apóstolo, não sei. Sempre depende de alguém. Então, alguém vai ser carregado, né? Só anda carregado. Deus não tem neto, Entende? né? E aí vem um outro perigo também, que tem muita liderança que acostuma os seus liderados a andarem assim. Sim. Aí eu me lembro de ter ouvido, acho que foi o pastor Nonato um dia falar, que líder que carrega muito liderado atrofia as pernas do liderado. E olha como atrofia, né? Lembro de uma situação aqui, eu estava na roça uma vez, foi em pescaria, né? E aí tinha um senhorzinho, e ele falou assim, com 15 anos eu carregava tanto saco nas costas. Com tantos anos eu carregava tanto saco nas costas. E aí, moço, o homem tava com os sacos lá embaixo. Eu falei, olha aí a situação que eu tô hoje. Porque carregou muito peso, o joelho não prestava mais, tava rendido, a coluna estragada. Então, chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que o negócio não dá, entende? Então, muitas vezes a gente tá levando pedra para cima de morro, né? A gente carrega um peso que não é pra gente carregar. Porque a gente não sabe liderar, porque a gente não tem esse coração de que a minha liderança não tá voltada em mim. Porque a gente precisa também dar oportunidade para que outros cresçam, né? E aí vem o outro cuidado também, né? Que é muito liderado, que, por exemplo, observa outras pessoas sendo carregadas e aí querem cobrar do seu líder. Me carrega o tempo todo, Bruno. E o Bruno lá, não, caminho, caramba, eu vou lá para outra liderança. Você mandou mensagem mais, me esqueceu, né? Vou para outra igreja, isso, aquilo. Então, vem a murmuração, né? Em meio àquilo que eles dizem chamar a atenção, eu vou murmurar aqui, o Bruno tem que... Então, eles estão murmurando, as pessoas murmuram, porque ser dependente do homem é muito fácil, né? É verdade. É muito fácil. Eu gosto muito de Josué, né? Porque a Bíblia fala que ele não se apartava da tenda quando Moisés estava lá. Então, era um homem que desejava a presença, mesmo sem ter vivido na presença. Mesmo sem estar na presença. Então, a Bíblia fala que Moisés estava lá, ele estava ao redor da tenda. Né? O quê? Fazendo o quê? Eu quero participar. Eu quero participar. Então, esse precisa ser o desejo do nosso coração. Tem que ter fome e sede, né? Tem que ter fome e sede. Não pode faltar, não. E aí, só para encerrar, tem uma frase que o pastor Nonato sempre falou. Assim como o louvor adora a Deus, a murmuração adora o diabo, né? É uma frase que a gente escuta do pastor Nonato há anos e nunca pode esquecer. A missionária Elisângela disse que a murmuração é como um latido de cães no ouvido de Deus. Então fica essa aí para nós. Jesus. É forte, Jeová. Pastor Nakayama, ore por nós, por quem está nos assistindo, ouvindo. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, porque eu sei que esse projeto nasceu no seu coração. Amém. Jesus, a minha oração é para que isso possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Meu Deus, que o teu nome possa ser glorificado. Obrigado pela vida do pastor Bruno, pela vida do pastor Alisson. Meu Deus, pelas pessoas que apoiam, por todo mundo, dono do estúdio. Meu Deus, as pessoas que estão aqui nos bastidores. Eu oro para que o Senhor possa, meu Deus, de alguma forma, fazer com que esse trabalho cresça no nome de Jesus. Meu Deus, que alcance uma proporção muito maior e que o Senhor surpreenda, Jesus, o pastor Bruno e toda a equipe nesse tempo. A todos nós, no nome de Jesus. Amém. Meu Deus, que a tua bênção, que o teu favor, meu Deus, sempre possa se sobressair, que o Senhor possa aparecer nesse projeto, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastor, obrigado. Tamo junto. Alegria demais estar aqui com você, ó.
Já até acabou, achei rápido, né? Você é top. Eu falei que é rápido. Aqui é conversa, Eita, não foi é bom demais. fiada, é afiada. Vai fazer aquela pergunta difícil pra ele? Não, eu acho que não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo não, né, produção? Não, eu acho que não dá mais tempo não. Vamos ficar pra próxima, a pergunta mais difícil. Já orou, né? Show de bola, gente. Obrigado. Valeu, Deus obrigado, abençoe gente. todo mundo. Até o Tamo próximo. junto.